Amém. Louvado seja Deus. Vamos iniciar a nossa reunião nessa noite, glorificando ao Senhor pela possibilidade que Ele nos dá de estarmos aqui juntos mais uma vez como Igreja do Senhor, para aprendermos mais um pouco a respeito da Sua palavra. Vamos iniciar com a palavra de oração. Gostaria que o Márcio orasse ao Senhor, Márcio, para iniciar a nossa aula, por gentileza. Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite. Já te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, aqui mais uma vez reunido. Obrigado, Senhor, por essa quinta-feira. Estamos refletindo nesse estudo abençoado, Senhor, do ensino popular de Jesus, do Evangelho. E através da vida dos irmãos e a vida do nosso professor, irmão Wilton, só possa nos abençoar mais uma vez, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos ensina, nos orienta, nos acerta, Senhor, nos direcione, Espírito Santo. Que seja uma noite abençoada, um tema, Senhor Deus, que possamos aprender, refazer novos caminhos, mas não venhamos perder o alvo, Senhor, que é o Senhor. Amém. Cada vez mais possamos parecer contigo. Espírito Santo, tira de nós tudo aquilo que não mostre Cristo nessa sociedade, mas que nós vemos mostrar valores e princípios da palavra e sermos edificados a cada dia, nos tornando testemunhas, Senhor, desse evangelho poderoso, maravilhoso, que nos salvou, nos liberta a cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Márcio. Vamos iniciar com aquela leitura. O tema dessa noite é Acabou-se o senhorio. Na nossa teologia popular de Jesus. Se encontra em Mateus 20, do 20 ao 28. Vamos ler. A palavra senhorio é usada para dizer que uma pessoa tem poder de mando ou domínio sobre algo. Por isso, quando dizemos que alguém exerce o senhorio, o que queremos indicar é que manda e domina em algum lugar. Ou seja, manda em outras pessoas e domina estas pessoas. Porque a palavra senhor é usada principalmente para falar de uma pessoa que não pertence às classes populares, que não ganha a vida trabalhando corporalmente, e isso é observado em seus trajes e em seu aspecto. Assim, a palavra é empregada quando se quer estabelecer mais que uma diferença, uma desigualdade. Por exemplo, quando se diz, vestiu a roupa nova e parecia um senhor. Portanto, o senhorio é a distinção que caracteriza o que tem posses e os que mandam ou dominam, os que se aproveitam das desigualdades. Na reunião anterior, vimos que Jesus não queria as desigualdades, o que leva a suspeitar que Jesus tampouco queria o senhorio de alguns. As pessoas distinguidas sobre outros, que seriam os plebeus, as pessoas sem importância. Para Jesus, todos somos igualmente importantes. Por isso, nesta reunião, vamos ver que Jesus quis acabar também com o senhorio. Mateus 20, do 20 ao 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis? Podes vos beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles, podemos. E disse-lhe eles, na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado.
E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Vamos aos esclarecimentos. Os irmãos Zebedeu eram Tiago e João, 2 discípulos de Jesus, isto é, pertenciam ao grupo dos que habitualmente acompanhavam Jesus em suas caminhadas pelas cidades e aldeias da Galiléia. Eram assim conhecidos porque seu pai se chamava Zebedeu. Estes 2 indivíduos queriam estar acima dos demais e pretendiam dominar os outros, ou seja, queriam ter o senhorio. Por isso, seguramente, porque sabiam que, como Jesus era atencioso com as mulheres, foram com a mãe pedir-lhe os primeiros postos. Jesus lhes disse que não sabiam o que estavam pedindo, porque quando um cristão quer ter o senhorio sobre os demais, não tem ideia do que é um cristão de verdade. Tampouco tem ideia. E isto é mais grave daquilo que Jesus tolera e está disposto a conceder. O simples fato de se aproximar de Jesus e pedir-lhe uma situação privilegiada de senhorio sobre os demais indica um tal desconhecimento de quem era Jesus e do que queria Jesus, que na realidade seria como aquele que vai pela rua e se aproxima de um padre. A paisana, ele pede que explique o horário como se pode roubar a igreja. Jesus lhe diz-lhe, Jesus, além de dizer-lhes que não sabiam o que estavam pedindo, lhes fez uma pergunta: vocês são capazes de passar pelo que eu vou passar? No dia em que aconteceu isto, Jesus ia para a capital, Jerusalém, onde estavam as principais autoridades do país. Nesse dia, Jesus disse a todos da sua comunidade que na capital as autoridades iriam encarcerá-lo, torturá-lo e matá-lo. Mateus 20, 17 ao 19. Isso quer dizer, como é lógico, que Jesus não teria senhorio algum. E quer dizer também que os que tinham o senhorio iam acabar com Jesus. Ou seja, Jesus e o senhorio não são apenas 2 coisas que nada têm a ver com a outra, mas, principalmente, Jesus e o senhorio são incompatíveis. Ou seja, Jesus e o senhorio nunca podem estar juntos. E mais, todo senhorio, de qualquer tipo que seja, vê em Jesus o pior inimigo, até o ponto em que o senhorio se pode termina liquidando Jesus. Por isso, a história da paixão de Jesus é o relato de como o senhorio religioso, político, econômico e militar daquele tempo foi impiedoso com Jesus. Humilhou, torturou, assassinou e riu dele às gargalhadas. A violência se transforma em crueldade quando não apenas vence e mata, mas também humilha. Porque, nesse caso, não apenas tira a vida, mas destroça a dignidade. Pelo visto, entre os companheiros de Jesus havia alguns que não entendiam isso, nem viam as coisas assim. Por isso, não estavam dispostos a aceitar o fim do senhorio. Parece que aquelas pessoas, os 2 irmãos e a mãe, que os trouxe ao mundo, queriam o contrário. Eles queriam a todos custos os primeiros lugares, sem dúvida para assegurar-lhes o lugar, o poder, a categoria, portanto, o senhorio, e assim pode gerir, governar e definitivamente dominar. Tudo isso vem dizer que entre os mais próximos seguidores de Jesus pode haver, e de fato há, autênticos traidores. Porque os que buscam ascensão social por qualquer meio, os que buscam senhorio na realidade, são traidores que contradizem o que Jesus quer com o seu projeto. Não nos esqueçamos nunca de que Jesus queria a igualdade para tornar possível a verdadeira humanidade. Ocorre que quem pretende senhorio violenta e irrita os demais, tornando impossível a convivência em paz. Por isso o Evangelho diz: e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Quem quer o senhorio causa divisão.
todo aquele que quer mandar e dominar, divide e separa. E ainda que diga que quer bem aos demais, isso é mentira, pois todo aquele que sobe, divide e separa, provoca enfrentamentos e invejas. Todo aquele que se abaixa, ao contrário, simplesmente por isso, une e aproxima. É isso que ocorre entre os casais, nas famílias, nas empresas, em toda parte. O senhorio é o maior inimigo do respeito, da bondade, da humanidade e definitivamente do amor e do carinho. Por onde há desejo de senhorio, há desejo de dominação, opressão, e por mais que não se dê conta, nem se pretenda, o que se consegue é humilhar a todos os que ficam abaixo do Senhor. É por tudo isso que Jesus não tolera o senhorio, porque não quer que ninguém domine ou se situe de forma a oprimir os demais, para que, de uma vez por todas, nos inteiremos bem disso. Jesus lançou mão e nos lembrou do que acontece com os governantes e com os políticos. Suas palavras foram muito fortes. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Talvez entre os políticos haja alguns que são pessoas boas, mas Jesus não se detém nisso. Ele se detém no que está entranhado no senhorio. O próprio de quem se sente senhor é impor, dominar, mandar, proibir, limitar, é até anular a liberdade. E por isso mesmo divide causa enfrentamento. Mas está claro, quem faz isso não é boa pessoa. Em qualquer país tem de existir autoridade, mas as autoridades devem estar organizadas de uma maneira muito diferente de como, em geral, funcionam. Deveriam ser verdadeiros representantes do povo e sua autoridade deveria servir unicamente para fazer o que interessa ao povo. Quando não fazem isso, convertem-se em tiranos e opressores, o que ocorre com muita frequência. Por isso, Jesus fala de chefes das nações e de grandes, e diz que uns tiranizam e outros oprimem. Semelhante atrocidade não pode ser tolerada entre os cristãos. Jesus é incisivo em relação a isso. Não será assim entre vós. Por isso, um cristão tem de fazer tudo ao contrário, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Dizendo estas coisas, Jesus põe a vida ao revés. Na vida, quando alguém quer ser importante, e todos gostamos disso, busca subir para ter um lugar influente e para mandar, e assim não ter de estar submetido a ninguém. Mas era exatamente por isso que as pessoas se desentendem, a vida muitas vezes se torna insuportável. Diz o ditado, uma coisa é falar, outra é agir. Jesus não se limitou a pregar, ele foi à frente como exemplo. Ele foi um homem do povo que não dominou ninguém e serviu a todos até deixar-se matar. Isso quer dizer as últimas palavras desse evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Resgatar alguém é tirá-lo da prisão, é colocá-lo em liberdade. Jesus veio para deixar-se matar, a fim de que entre os homens haja liberdade. Para terminar esse tema, terminá-lo com honradez e coerência, deve-se chegar até o fundo e tirar as consequências. O lógico aqui é perguntar-se: a igreja hierárquica, o Papa, os bispos, os pastores, têm o direito de deixar de lado este evangelho e organizar-se como lhe convém? Não deve ser dito, ao contrário, que os pastores e os bispos são os primeiros que têm de aceitar a vontade de Jesus e cumpri-la a qualquer custo? A resposta tem de ser clara e honesta, sem meias medidas. Portanto, se há de dizer, Jesus não fundou a religião que temos, Jesus não quis a igreja que temos. Jesus não quis, portanto, que o pastor ande pelo mundo como anda, como um grão-senhor. O Papa não está convencido de ser um homem escolhido pelo Espírito Santo para dizer ao mundo o que tem de fazer. Mas não se seduz isso do Evangelho, mas não se deduz isso do Evangelho de Jesus. O Papa, os bispos, sacerdotes, os pastores assumiram livremente os cargos que ocupam, livremente se comprometem a reproduzir à medida de suas possibilidades a vida de Jesus, pois nisso consiste o êxito do Evangelho, que é o que tem de viver e transmitir aos demais. Se não fazem isso,
que razão de ser tem a vida deles? Nós vamos deixar a igreja por causa do que foi dito, pois devemos a memória de Jesus, sem dúvida. O que temos de fazer, nós que pensamos que o evangelho vem antes da igreja, é não continuar com os braços cruzados em silêncio. Aguentando calado. Não. Jesus não quer isso. Jesus quer que sejamos livres, que falemos com liberdade e quer, sobretudo, que pelo amor que temos à igreja, que digamos, peçamos, exijamos de suas autoridades que não ensinem com a sua vida o evangelho, que não imponham a sua própria vontade. Perguntas. Como Jesus disse que devem ser as relações em um grupo que segue a sua mensagem? 2. Que consequência tem para a vida de um grupo quando um quer dominar sobre os demais? 3. Quais são as principais formas do senhorio que você vê ao seu redor? 4. Você acredita ter influído para que outros se sintam desgraçados? Você fez o que está fazendo algo nesse, ou está fazendo algo nesse sentido? 5. Depois do que você viu nesta reunião, como lhe parece que a comunidade cristã deveria ser? O que devem fazer os líderes, os sacerdotes e os demais cristãos? Como a política deveria se organizar para que não houvesse tirano nem opressores? Professor, por favor. Está me ouvindo aí, Isaías? Está me ouvindo? Muito bem, muito bem. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça boa e a noite, paz. Não, boa noite não. Boa noite não. Excelente noite. Vai mais além de que bom. É uma excelente noite. É verdade, Hilton. Nós temos enraizado no coração esse sangue maravilhoso de Cristo Jesus, então não é somente uma boa noite, é uma excelente noite. Mas esse encontro maravilhoso nosso aí. Por favor, desculpe, Hilton. Professor, pode falar. Desculpe a interrupção, professor, me desculpe. Imagina. Eu estou a primeira vez, não sei mexer nesse negócio não, cara. Tem que dizer... Pode deixar como está aí. Quando aparecer, quando desaparecer. Fica tranquilo. Aí. Vai ajudar aí, com certeza. Tá bom. Essa leitura que o irmão Isaías fez, eu lembrei muito das palavras do Márcio, né? É um texto que ele vem com uma desconstrução de verdade na nossa vida. A cada encontro nosso aqui na Teologia Popular de Jesus, os textos eles são muito provocativos, verdadeiros, e eles nos chamam a uma tomada de decisão. Isso já era esperado, né? A gente comentou acerca dos grupos de Jesus, aonde o Pagola também tem aquela maestria, né, de expor o evangelho, e a gente fez aquela caminhada nos grupos de Jesus e aprendemos muito acerca do evangelho e aquela chamada inicial, aquele frescor do evangelho de nós voltarmos para Cristo. Só que a teologia popular de Jesus, se vocês perceberem, não é que os grupos de Jesus eles não têm um ar profético, eles têm também, diante de tudo aquilo que a gente vive hoje da fé cristã. Mas a teologia popular de Jesus, ela é mais incisiva, ela é mais desafiadora, principalmente na questão hierárquica, na questão estrutural da igreja. Os grupos de Jesus, eles falam num tom mais daquela abertura ao Espírito, onde a gente tem que estar apto a ouvir a voz do Espírito e caminhar no segmento de Jesus. A teologia popular de Jesus, ela propõe, os irmãos podem perceber, uma ruptura. Ela propõe uma ruptura muito clara, sempre provocativa, daquilo que a gente tem em nossos dias para com aquilo que os evangelhos apresentam acerca da verdade de Jesus. Esse texto de Mateus capítulo 20, talvez ele seja um dos textos mais críticos, mais graves, um dos textos que mais venham causar escândalo nas pessoas. Por quê? Porque Jesus, como o Deus encarnado, ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Você já parou para pensar que Jesus, ele é a expressa imagem de Deus? Tudo que Jesus faz, ele faz segundo o que ele aprendeu do Pai. Então, em Jesus, nós descobrimos uma característica do nosso Pai Celestial que nenhuma outra religião apresenta. Isso aqui é um fator
distintivo do Evangelho de Jesus. Qual é? Nós temos um Deus que ele prefere servir a ser servido. Isso você não encontra em nenhuma religião. Todas as religiões, elas propõem que a pessoa venha a servir a Deus. É um servo de Deus. É a pessoa que se coloca numa posição que ela vai servir a Deus durante toda a sua vida, né? Servir a Deus, a divindade, a deidade, os deuses, as imaginações que ela tem acerca de Deus, até as pessoas. Mas no Evangelho de Jesus, a gente aprende essa característica única do nosso Deus. Por incrível que pareça, por mais escandalizante que seja, o nosso Deus, quando ele se encarna, ele prefere servir a ser servido. E quando eu olho isso, quando eu vejo que essa é a característica de Deus, eu fico sem defesa. Eu não posso desejar um cargo de liderança, ter uma ascensão sobre as pessoas. Porque no reino de Deus, liderança é pelo exemplo, não é pela ascensão profissional, não é uma ascensão hierárquica. No reino de Deus você cresce para baixo. Então, quanto mais você crescer em Deus, quanto mais você evoluir no conhecimento de Deus, mais servo você será. E o texto ele é construído de uma maneira muito interessante, porque apresenta o pedido de uma mãe. E mãe, ela sempre tem um bom desejo para os filhos. Só que nem sempre o que é um bom desejo nosso é um desejo que se alinha com o pensamento de Deus. Ela conhece Jesus, ela adora Jesus, ela sabe quem Jesus é, mas ela não entendeu ainda a missão de Jesus. Uma coisa é você saber algo acerca de Deus. Outra coisa é você estar em comunhão com Deus. É você estar no mesmo sentimento que Deus teve. Por isso que Paulo ele vai usar daquele hino cristológico no início da igreja, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, para dizer exatamente isso, que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e foi se humilhando até a morte de cruz. Esse é o sentimento de Jesus. É não usar das suas prerrogativas divinas para prevalecer sobre as pessoas. Aí aquela mãe, ela vai pedir pelos seus dois filhos, né? Neste evangelho é a mãe. No evangelho paralelo, são os próprios filhos ali, os próprios discípulos, que eles vão até Jesus. Mas Mateus apresenta a questão da mãe, porque é uma questão interessante nesse É evangelho. Mateus 20, não é isso? Isso. Mateus 20. Ah, tá. Achei. A mãe, ela pede para o Senhor Jesus essa posição de destaque. Ela queria, né? É um pedido de uma mãe, a gente tem que sempre lembrar disso. Ela queria que os seus filhos estivessem ali ao lado de Jesus. E Jesus, ele responde naquela forma didática dele, naquela forma pedagógica, provocativa do interior da pessoa, que eles não sabiam o que eles estavam ali pedindo. Aquela família não tinha noção do que era aquilo, porque aquilo não é algo do desejo humano, né? Aí ele vai explicar mais na frente. E aí ele faz uma pergunta que parece ser uma pergunta definitiva, mas não é. Ele diz assim: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Se a gente não conhecesse a história e tivesse ali acompanhando ao vivo essa conversação, a gente falaria assim: ih, acabou a conversa. Jesus fez uma pergunta, obviamente a resposta será não. Mas a história ganha um outro sentido, porque eles respondem que eles podem. E Jesus, ele não responde isso. Jesus Podemos. fala Finalzinho, ele, podemos. isso. No final, eles mesmos, eles assumem isso. Então, Jesus diz, de verdade, vocês, de fato, vocês podem, vocês vão beber isso. Ou seja, ele estava falando acerca daquele batismo de sangue, que era a morte. Mas o assentar à esquerda e à direita é algo que só compete ao Pai. Agora, no Evangelho segundo Mateus, essa questão das coisas que competem ao Pai, elas são reveladas aos pequeninos. Isso a gente pode ver lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Quando o Senhor Jesus fala que Deus, ele escondeu as coisas do reino aos sábios entendidos e ele revelou aos pequeninos. Quem eram esses pequeninos? Eram aqueles que eram oprimidos. Eram aqueles que viviam debaixo de um jugo muito pesado. Embora aqui no mundo eles sofressem muito,
eles não tivessem valor, o grande valor que Deus atribuiu a eles foi o fato de eles terem a revelação das coisas do reino de Deus. E a sequência do texto de Mateus 28, de Mateus 11 até o verso 28, é a convocação de Jesus para que aquelas pessoas fossem até ele, para que elas encontrassem verdadeiro descanso para a alma delas. Vinde a Então, mim, vinde a mim. isso. A solução para a família não era buscar as posições, porque isso é uma coisa que compete ao Pai. E Jesus também não está negando que não existam posições diferenciadas no reino. Jesus não disse assim, olha, lá no reino do meu Pai vai ser todo mundo igual. Mas aqui precisa dessa igualdade, lá não. Aqui nós precisamos não querer ficar elevados sobre o irmão. Nós queremos aqui servir, porque no tempo oportuno, o Pai já vai destinar e se assentar-se à direita e à esquerda aqueles que se acharem dignos, daqueles a quem o Pai revelou. Então, para o Evangelho de Jesus, a hierarquia é serviço. Dominar sobre o rebanho de Deus é anticristão. É como o texto coloca para nós. É não entender o chamado de Jesus. É ter a mentalidade mundana. E Pedro vai lidar com isso também na sua primeira epístola. Lá no capítulo 5, quando ele vai falar com os anciãos, com os presbíteros, ele se coloca entre eles ali e ele diz que eles não devem usar de força sobre o rebanho, porque o rebanho é de Deus, mas que eles devem servir de ânimo pronto, servindo de exemplo ao rebanho. Então, liderança para Jesus, liderança no reino de Deus, o senhorio, né, como as pessoas falam no reino de Deus, nada mais é do que servir. É do que você oferecer a sua vida em favor das pessoas. E, para fechar aqui essa introdução, isso se aplica na realidade em exemplos práticos. Por exemplo, Paulo, quando ele fala disso, ele fala que o marido deve amar a igreja, a esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, né? E 1 de João vai falar que nós conhecemos o amor de Deus nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o serviço é esse. O serviço de Jesus é se colocar em favor da humanidade, do próximo, até o ponto final, até a gravidade da cruz, é até o caminho da cruz, onde ele vai dar a vida dele literalmente. E essa também é a nossa jornada. Se nós quisermos ser grandes no reino de Deus, nós temos que ser servos, servir ao próximo com amor, com alegria, até o ponto de a nossa vida estar totalmente à disposição dos irmãos, do próximo, até que, se for possível, a gente também morra em favor do evangelho. Isso é ser grande para Deus. Isso é ser servo de Deus. Não é ter carteirinha de membro, de pastor, de convenção, não ter títulos, nada disso. É na vida, é no serviço. Aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o último. Aquele que quiser ser grande, que seja o servo de todos, porque esse é o nosso Deus. Se nós quisermos ser alguém nesse mundo, ter posição de destaque, nós estamos mostrando que nós não conhecemos o Deus que é o Pai de Jesus. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Por favor, amém, amém. Muito interessante essa sua fala. Pode falar? Eu vou abrir agora para a pergunta dos irmãos, com a participação dos irmãos. Feliz aqui com a participação do nosso amigo Noel, que não pôde participar na última quinta-feira. Nosso irmão Arnaldo aqui, que com certeza será um participante contínuo aqui às quinta-feiras, chamando outros amigos aí para participar, no nosso conforto, né? Da nossa casa. Que maravilha! Cheguei. Dentro da nossa casa, falando do Cristo ressurreto. E eu queria, antes de passar para as perguntas, o Márcio já falou que tem perguntas aí, e etc., ler o texto que foi citado, 1 de Pedro 5:1. Se você puder ir comigo aí na sua Bíblia, 1 de Pedro 5:1. Eu vou ler aqui a versão Novo Testamento judaico. Diz assim a palavra do Eterno: aos anciãos, pois, que há entre vós, peço eu, sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos do Machia, e participante da glória
que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Elohim, que lhes foi confiado, não por necessidade, mas espontaneamente, não por ganância suja, mas de todo o coração, não como senhores do rebanho, mas como um bom exemplo para eles. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, aqui é bem claro, professor Wilton, a questão totalmente contrária da nossa cultura em que vivenciamos hoje. E, para dar um pontapé inicial aqui, Arnaldo, amados irmãos, eu vou iniciar já com uma pergunta aqui para o nosso professor. Professor Wilton, o que o professor acha, qual a razão que o professor acha dessa estrutura hierárquica que existe na igreja brasileira? Bem que nós entendemos que isso sempre existiu na igreja, desde da velha aliança, sempre existiu, desde do Primeiro Testamento, né? Ou alguém querendo mandar sobre alguém. Tanto que Jesus ele deixa esse exemplo para nós, né? Para nos pontuar, nos pautar do que deve ser feito. Mas, em especial, nas culturas ocidentais e até orientais, não seria o exemplo do resultado, o exemplo corporativo das empresas, de temos que buscar resultado, temos que crescer em número, a razão de ter uma cabeça, um homem, que senta numa cadeira especial, que tem vaga no estacionamento para ele, que tem um obreiro para buscar a pastinha dele, que tem uma salinha para ele, que a comida dele é diferente na hora que a igreja se reúne para almoçar, ele senta sozinho. Não seria o mundo corporativo secular que influenciou isso nos nossos dias, professor Wilton? Essas influências, é lógico que elas são variáveis conforme o tempo. Cada geração tem a sua influência e existe sempre essa dualidade de pensamento, o reino de Deus e o reino dos homens. E muita gente se molda pelo mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos transformar nossa mente pela renovação do entendimento, através da palavra de Deus, para que a gente não fique conformado, né, com a forma que o mundo tem. Então, esses exemplos... Conformado aí, o professor me ensinou, é pegar a forma. Isso, é ter a forma. Então, claro que esses homens, eles se comparam ali com os empresários, com os líderes do mundo, e eles acabam construindo para si também impérios pessoais, impérios próprios. Entretanto, essa questão de buscar a primazia, isso existe desde quando se tem noção dos evangelhos, se tem noção do seguimento de Jesus. Você leu aí o texto de 1 Pedro 5, é claro que esse texto está sendo escrito em forma apologética. Se está dizendo como que tem que agir e está falando como não deve se fazer, é porque já havia uma tendência. Agora, tem um texto bíblico que ele é muito mais claro, que é a terceira carta de João, onde fala acerca do Diótrefes. O texto vai dizer que esse homem buscava ter o primado entre os irmãos. Então, ali você já vê alguém que tem esse desejo de liderança, de ele assumir ali o posto de liderança. Então, isso vem ao longo do tempo. Chamado de ambicioso. Diótrefes era o ambicioso. Ambicioso. É o tema aqui da minha Bíblia. Diótrefes, o ambicioso. Terceira carta de João. Lá no seminário, na aula passada, Isaías, a gente está estudando a questão da história da igreja, e esse assunto surgiu lá, né? E teve um professor, um livro que um professor levou lá, o Marlon, e ele fez uma leitura que é do Martin Dreyer, é um dos especialistas em história da igreja. E ele faz uma consideração interessante em cima dessa pergunta que você fez. Ele fala o seguinte, que o que se verificou ao longo da história da igreja?
que quando a igreja deixou de ouvir a voz do Espírito, quanto mais a igreja foi se afastando do Espírito, mais ela se tornou uma questão da institucionalização, mais hierarquia, mais força, mais estrutura. Então, conforme ela vai abandonando a voz do Espírito, ela vai assumindo essas características mais terrenas, mais humanas, de controle, de hierarquia, de homens que têm que ter essa liderança para que a igreja, entre aspas, entre no trilho. Então, esse é o fator que foi apontado aí por um dos especialistas no estudo da história da igreja. O afastamento da direção do Espírito causa esse engessamento que você disse aí. E, é claro, em cada geração segue-se o modelo que o mundo apresenta. Amém. Vamos lá, perguntas. Arnaldo, Pimenta, Noel, fiquem à vontade aí para pergunta, que eu tenho umas 15 aqui, hein? A irmã Cissa está aí. Irmã Cissa está aí. Será que dentro do que o professor falou agora aí sobre hierarquia, essas coisas todas, de ter comando, essas coisas todas, pode-se dizer também, na época que o povo de Israel, não sei, posso estar falando até alguma besteira, o povo de Israel não estava suficientemente com um único Deus todo-poderoso e pedir um rei. Acho que tem uma relevância com relação a isso aí, né? Deus era um e suficiente, sempre vai ser, entendeu? Mas o povo quis um comando de um rei, pô. Não era o suficiente. Eu queria deixar essa pergunta aí no ar, aí, né? Entendeu? Será que não tem uma relação com relação a isso? Pô, Deus era o único, todo-poderoso, que tinha o controle, o domínio de todas as coisas. E o povo não satisfeito, pediu um rei, né? Na época de Samuel, aquela coisa toda. Tem uma relação. Eu gostaria que o professor falasse alguma coisa a respeito disso aí que está sendo feito. E no 1 Pedro, que Isaías colocou, 1 Pedro capítulo 5, o título aqui da Sociedade Bíblica está Os Deveres do Ministério. Aí a relação dos deveres do ministério, falando sobre isso. Não por constrangimento, na minha Bíblia está assim, nem como dominadores, né? Tudo isso aí, nem por sorte da ganância, está na minha palavra aqui. Então, acho lindo esse ministério de São Jesus aí, uma colocação aí enfática aí do professor, né? Está totalmente longe de ele querer ser servido, nunca, ele sempre deixou isso bem claro, nunca. Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Entendeu? E a humanidade quer sempre galgar alguma coisa, quer sempre poder, quer sempre isso. Entendeu? E eu acho que eu creio que tem uma relação também lá atrás, do povo lá de Israel, lá, entendeu? Querendo ser comandado por um rei, entendeu? Querendo ter um rei. Deus não era só suficiente para ele. Eu queria falar, queria que ele falasse alguma coisa a respeito disso, se tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver. Sim, Vocês me sim. ouviram? Sim, eu vi, sim. Tem bastante coisa assim a ver. Como que era o governo divino, né? O governo teocrático antes da monarquia? Havia ali uma liberdade entre eles e era uma forma de administração tribal, né? Eles tinham uma assembleia que eles faziam, lá em Josué 24, a gente vai ver sobre isso, né? Aquela assembleia em Siquém. E ali tem um texto no livro de Juízes que muita gente interpreta de maneira errada, né? Como se fosse algo bagunçado, mas não é. Em algumas passagens do livro de Juízes vai dizer o seguinte, que não havia rei entre eles e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Aí as pessoas elas acham que esse versículo é o seguinte, ó, não tinha liderança e era uma bagunça, mas não é isso não. Não. É que o povo já estava agindo conforme o entendimento deles. Então, fazer o que parecia bem aos seus olhos é porque havia discernimento. Não é que havia licenciosidade, né? Mas como as pessoas interpretam assim, porque elas só enxergam que as pessoas funcionam bem através de uma liderança humana, então eles interpretam esse texto da maneira negativa, mas não era negativo. E por que que esse texto que o nosso irmão citou, ele tem tudo a ver com essa questão? É o texto de Romanos 12, né? É o padrão do mundo. Eles quiseram se amoldar ao mundo. Aí o que que eles vão pedir? Nós queremos ter um rei conforme as nações.
Então, eles olharam para as nações e eles desejaram seguir o padrão que as nações tinham. Ou seja, eles estão desprezando o governo de Deus. Eles querem se amoldar, eles querem viver conforme as outras nações. Então, eles perderam ali a sua identidade. Eles quiseram ser igual às outras nações. É exatamente o que está escrito no Evangelho que o Senhor fala. Olha, o governo de vocês, entre vocês, não vai ser igual ao mundo. Vocês não precisam ter uma pessoa que vai dominar sobre vocês, porque entre vocês não vai ser assim. Entre vocês vai ser a fraternidade, a igualdade. Vocês vão se tratar como irmãos. Agora, quando eu olho e falo assim, não, nós temos que ter um líder, sim. Nós temos que ter uma pessoa que ela vai exercer total autoridade sobre nós. Nós temos que ter aqui um homem que ele é que nem um rei para nós. Nós estamos a serviço dele. É exatamente esse padrão do mundo. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos a experiência de Israel como uma nação desejando o rei. No Novo Testamento, nós temos essa experiência de nós queremos lideranças fortes, homens que mandem, que dominem sobre o rebanho, rejeitando a ação do Espírito Santo. Com certeza, são textos bem parecidos. Valeu, professor. Obrigadão. Vamos lá. Valeu. Outras perguntas aí. Engatilha outra aí. Mais tarde aí, Arnaldo. Engatilha outra aí. Vai pensando. Vai lá, Márcio. Vai lá, Márcio, meu apóstolo. Pergunta. Posso falar um pouquinho? Fazer uma pergunta aí? Estão escutando? É sempre um prazer ouvir você. Desculpa. Tem um texto aqui, bíblico, está em Filipenses 2:3, de 2, de 3 até o 11. Mas vou ler só o trechinho que é voltado aqui para a aula. Considere os outros superior. Filipenses 2, de 3 a 11. Tá, esse texto está no meio aqui. Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente a cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Mas o texto que eu quero enfatizar, o trechinho aqui, é o superior a si mesmo. Essa pergunta que eu vou fazer para o professor Wilton é assim: eu vou fazer uma pergunta aqui, de modo geral, vou fazer uma pergunta para o pastor Isaías, mas ela pergunta que ela está servindo também para o pastor Wilton. Pastor Isaías, como você me vê em relação ao Marcos Pimenta ou então o pastor Wilton? Quem você vai priorizar aí? Fala agora, no teu olho aí como ser humano. Como eu priorizaria, e priorizar em que sentido? Não, como você me vê em relação ao pastor, o professor aí? Como você me vê? Quem é mais autoridade? Como é que você me vê? O que você vê agora? Tá. Gostei. Quem é mais autoridade, né? Isso, mais ou menos isso. Olha lá o Márcio. Dá para o Márcio também. Eu quero puxar, eu quero me buscar num negócio aí. Essa pergunta. Seja sincero, não vai me ofender em nada. Não, de maneira nenhuma. Eu já me vejo vocês superior a mim. Isso com certeza. No conhecimento da palavra. Isso, mas vamos lá. É interessante demais essa pergunta, muito interessante. Eu te vejo, Isaías, eu te vejo diferente do que eu te via há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás... há 10 anos atrás eu poderia responder essa pergunta que tu está me fazendo de outra forma. Mas hoje, com a iluminação que o Espírito Santo tem me dado, eu te vejo como irmão, como um igual, como uma pessoa que eu tenho que servir, que eu tenho que amar, eu tenho que aprender junto contigo, eu tenho que aconselhar, eu tenho que... E existe no reino de Deus a questão, como o professor sempre ensina, da funcionalidade do corpo. E dentro da funcionalidade do corpo, existe aquele que ensina, aquele que aquele que aconselha, e por aí vai. Não quer dizer
que aquele que ensina tenha mais autoridade sobre os outros. O professor Wilton, por ensinar, por ter um conhecimento maior do que eu e do que você, o Noel, ele não é superior a nós, entendeu? Ele não é superior. Nós somos iguais diante do reino do Senhor. Existe um superior entre nós, com certeza. Esse é o sumo sacerdote, o sumo pastor, que é Jesus. Essa seria a minha resposta. Agora vamos ver o professor? Se eu posso estar equivocado. Peraí, só um minuto. Só um minuto, então. Falar. Tá bom, tá bom. Mas, assim, eu vejo você superior a mim, cara. Eu, sinceramente, não tem como eu não ver. Então, assim, espiritualmente, o que Deus quer me moldar, ele fala assim, olha para Isaías, você tem muito que aprender com ele. Ele é superior, ele tem muito conhecimento. Então, eu começo a ver, ter esse tipo de visão. É isso que eu estou encaixando agora sobre a autoridade que o pastor Wilton tem falado aí no estudo aí, sobre essa autoridade. Isso aí está um pouco, assim, eu vou dizer relativo não, porque a Bíblia também manda a gente, aí, embora ele falou sobre a autoridade constituída, é outra coisa, não, é outra coisa. Não, já me respondeu aí, já me respondeu. Não, você ia entrar na questão da obedecer às vossas autoridades, não é isso? Tem essa questão essa também. Aí, não, essa aí tem que obedecer. Isso. Senão o Brasil não ia ficar organizado. Mas eu queria já aproveitar e já jogar essa nos peitos do professor também, que o professor entrasse na questão também da autoridade, porque se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de Paulo desobedecendo a autoridade, da história de Moisés desobedecendo a autoridade, da família de Jesus desobedecendo a autoridade, e por aí vai. Mas vai aí, professor, por favor. Sim. São questões interessantes que a gente deve tratar com cuidado, né? Como vocês estão fazendo aqui. Como o pastor Isaías falou, o que significa essa questão da funcionalidade? Existe algum texto na Bíblia que ele coloca alguma ordem nisso? Existe. Vamos dar uma olhada? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. É um texto onde você vai ver uma ordem estabelecida aqui. Mas veja, a submissão nessa autoridade não é à pessoa, é ao exercício da funcionalidade para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que nós temos que ter o cuidado nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 28. Veja se vocês não conseguem verificar aí no texto uma ordem, né? Diz assim, ora, Deus assim dispôs na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres. A seguir, vêm os dons de milagres, de cura, de ajuda aos necessitados, de administração e de falar línguas diferentes. Todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam línguas? Todos as interpretam? Desejem os dons maiores e agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. Ou seja, essa ordem que Paulo estabelece aqui, ela não é uma ordem de hierarquia no corpo. Ela é uma ordem de edificação. Primeiro vem os apóstolos, né, aqueles que plantam a igreja, edificam ali, colocam o fundamento. Depois vem os profetas, são aqueles que vão dar o direcionamento. Depois vem os mestres, aí depois vem milagres, dons de curar. Ou seja, existe uma ordem aí na questão da edificação da igreja. Isso não quer dizer que um irmão no corpo de Cristo ele é maior do que a autoridade. Nós falamos de autoridade, é o exemplo de vida a quem eu me submeto. Por exemplo, eu tenho uma demanda que eu tenho que resolver. No corpo de Cristo, tem um irmão que é mais maduro que eu. Um irmão que eu digo é um exemplo.
podem ter muitos irmãos mais maduros que eu. O que eu vou me submeter? À vida dele. Em qual sentido? Aprender com esse irmão, ele compartilhar comigo aquilo que ele já teve no Senhor. Por quê? O que diferencia no corpo de Cristo uma pessoa da outra nessa questão? Diante de Deus, todos nós somos filhos amados. Cada um aqui tem uma estatura diante de Deus. Que estatura que é essa? É aquilo que Paulo fala. Nós temos os meninos na fé e nós temos os maduros na fé. Isso é na questão da comunhão, da intimidade, é o tempo onde a pessoa ela avança no Senhor. Então, é claro, uma pessoa que é um menino na fé, ela não tem ainda essa autoridade na vida dela, porque ela está crescendo. Aquela outra que já tem uma estatura de um varão perfeito, de um membro perfeito no corpo, ele tem a sua autoridade nesse sentido, mas não que ele vai mandar no irmão, porque não é assim. Como que essa autoridade ela vai se manifestar? Através do exemplo, através do serviço. Então, ele vai oferecer a vida dele para edificar a vida do irmão. Então, veja, em nenhum momento é algo que eu tenho que dizer assim, o Noel tem que me obedecer, porque eu sou pastor. Não, não é isso. É a minha vida, ela tem que servir para edificar. Então, a autoridade na Bíblia é vida. A autoridade é você ter a prática alinhada com a sua vida. Jesus, ele ensinava e as pessoas falavam que ele tinha autoridade, porque ele ensinava diferentemente dos escribas e fariseus. Por quê? Porque Jesus vivia aquilo ali. Então as pessoas olhavam para a vida dele e viam essa autoridade. Então o ensino fluía. E assim é no corpo de Cristo. Cada um aqui tem a sua funcionalidade. Então eu, como servo do Senhor e servo da igreja, eu me coloco no serviço do Noel. Como? Eu tenho que ajudar o Noel a ser edificado. E o Noel vai fazer a mesma coisa comigo, porque eu tenho uma funcionalidade no corpo e o Noel tem outra. Eu sou, por exemplo, o dedo e o Noel é nariz. Aonde que o Noel vai se submeter a mim? Na minha função, na minha autoridade de dedo. Aonde que eu vou me submeter ao Noel? Na autoridade que ele tem como nariz. Então, é a funcionalidade que vai reger isso aí. Não é a força, não é a imposição de um cargo, mas é a vida. Então, eu me coloco em sujeição aos irmãos. Por isso que tem que ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18, quando fala que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, qual que é a consequência disso? Vai dizer lá, a partir do verso 18. Não vai embriagar com vinho em que há contenda, mas vai encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. E aí qual que é a sequência depois? Servindo uns aos outros. Isso que é a vida cheia do Espírito, é o serviço. Se eu estou cheio do Espírito, eu estou refletindo Jesus. Jesus é a autoridade, mas ele servia. Então assim é no corpo. Um irmão, ele pode ter um chamado de ser um mestre no corpo. Então ele vai exercer aquela funcionalidade. Eu vou me meter a ele naquela funcionalidade. Mas o outro irmão, ele tem um outro chamado no corpo. Aí eu me submeto a ele em função da funcionalidade que ele exerce no corpo. É assim, por isso que é um corpo que ele todo funciona para edificação própria, para ter esse aumento de Deus em cada um. Então, professor Hilton, estão escutando, né? Sim. Eu entendo hoje, então, eu aprendo hoje aqui, então, estou aprendendo hoje aqui, que realmente uma coisa que eu já refleti. Quando alguém está em Cristo e realmente passa algo para mim, eu consigo me aproximar dessa pessoa e vendo ela como autoridade sobre mim, mas assim, uma coisa agradável, não uma coisa que olha assim, pô, esse cara tá mandando muito, coisa e tal, conhece bastante, mas não me agrada. E eu já passei por essa experiência, e alguém que estava me ensinando alguma coisa e me atraía mais próximo dele. Como vocês aqui agora, né? Que eu sempre me sinto bem estar com vocês, senão não estaria na reunião. Então, assim, só tenho que agradecer, né? Porque mais assim, isso aí é muito bom que eu posso aprender, né? Tentar ajudar alguém sem ser autoritário. Isso. Sempre o exemplo, Noel, sempre. A autoridade na Bíblia é vida, é exemplo. Eu olho a sua vida, eu me submeto a ela pelo exemplo.
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo falava. Ok. Vamos lá. Vai, Pimenta. Pimenta, quero te ouvir, Pimenta. Que benção, meus irmãos. Mais uma noite, né? Abençoada. Irmão Wilton, o senhor conhece esse livro aqui? Conheço, Autoridade Espiritual do irmão Watmani. conheço. Esse livro foi muito usado para um lado não muito bom, se tratando esse tema de obediência. Eu lembro que um tempo aí que aconteceu na minha vida, quando o povo estava um pouco, entre aspas, rebelde, a EBD de 6 meses era esse livro. Sim, Mas nunca chegava um capítulo, né, que o livro tem aqui, que é o 16, sim. e tinham dificuldade de chegar a esse capítulo. A EBD acabava, mas esse capítulo não era dado. E eu queria falar do último texto desse livro aqui, diz assim, última linha, né? Estar em posição de autoridade é de ser exemplo para todos. A última linha desse livro trata sobre isso. Sim. Nós temos entendido que o irmão tem compartilhado também que exemplo evita, né? Estar em autoridade é cada vez mais se parecer com Cristo. Com base nessa minha frase, eu poderia afirmar que se eu fizesse uma comparação, lembrando, tá? Com todo o respeito que eu tenho por os nomes que vou citar, né? Mas é uma comparação. Uma pessoa já foi e outra pessoa está viva. Eu posso te dizer que se eu comparar quem tem mais autoridade entre Madre Teresa de Calcutá e o pastor Silas Malafaia, posso afirmar que a Madre Teresa de Calcutá ela teve mais autoridade do que o pastor Silas Malafaia. Você vai ver pelo Em fruto, né? exemplo de Cristo e ser exemplo de Cristo. É pelo fruto, sim. Pelo Você fruto. sempre vai Obrigado. conhecer pela vida da pessoa, né? Aquela pessoa que, é como o Noel falou, o fato de você citar textos bíblicos, de você falar bem, de você saber montar um discurso, fazer um sermão, isso não quer dizer que você tenha autoridade espiritual. E essa questão de autoridade espiritual é muito interessante. Nesse livro aí aborda, e você vê que envolve também uma coisa muito interessante. Você lembra aquela passagem de Judas? Onde fala lá que Miguel, né, não ousou fazer O corpo de Jesus, o corpo de Moisés. uma acusação contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. O que isso quer mostrar? É que nessa parte de autoridade espiritual, como é colocado, a gente tem que ter um cuidado em quê? E não ir para os dois extremos, como você está dizendo. Um extremo é da obediência cega, porque a pessoa tem um cargo ali, uma função ali que ela se declara, e aí eu sou o que manda aqui. Aí a obediência cega, e aí a pessoa não é questionada, usa aqueles textos lá que o Isaías sempre cita, que o pessoal fala, né? Ungido do Senhor, não toqueis, tudo fora do contexto. E outro lado é você desprezar a vida da pessoa. Por quê? Eu posso chegar, vou pegar assim um exemplo aqui do Márcio, por exemplo. Eu posso chegar e falar assim, o Márcio, ele já me ajudou muito, mas hoje eu não vou muito com a cara do Márcio, não quero mais saber do Márcio. Aí, o que eu tenho que analisar nisso aí? Será que tudo que o Márcio fez na minha vida eu descartei? Por que eu agora não considero mais o Márcio? Se o Márcio é aquela pessoa que ela me gerou em Cristo, que ela me levou para o caminho do Senhor, como estavam fazendo com Paulo, né? A igreja de Corinto, Paulo foi lá, fundou a igreja, tal. Então, qual que é o ponto de equilíbrio aí? Você vê que Paulo, ele não apela nunca, aí que eu quero chegar nesse ponto, Márcio, que você citou dois personagens aí da história. Paulo nunca chegou ao ponto de falar assim, vocês têm que me obedecer porque eu sou o apóstolo que fundou o trabalho aí. Vocês têm que me obedecer porque fui eu que levei o evangelho para vocês. Qual que é a defesa do ministério dele, Márcio? Ele fala dos sofrimentos que ele teve pela igreja. Isso é autoridade. Ele chega e fala assim, olha, eu vou mostrar as credenciais do meu apostolado. Ele não chegou em nenhum momento e falou assim, eu fui chamado por Jesus
vocês têm que me obedecer. Quem é que fundou a igreja aqui? Eu fui o primeiro que trouxe o evangelho, vocês são loucos, vocês têm que me obedecer. Eu sou autoridade. Ele não fez isso. Ele falou assim, eu vou mostrar as minhas credenciais. E aí ele começa a falar das coisas que ele sofreu. Então, o padrão de exemplo é o seguinte, o que é autoridade? Como que a gente pode medir essa questão que você falou assim, como que eu meço quem é mais autoridade? É simples, não é uma coisa difícil. É o quem abriu mais mão da sua vida por Cristo. Quem que renunciou mais. Quanto mais você renunciar, mais autoridade de Deus tem sobre a sua vida. Isso é uma matemática celestial. Quanto mais você abre mão de tudo que você é, mais autoridade você tem de Deus. Ô, professor Hilton, eu ainda acrescento mais um pouquinho, embora eu aprendi agora, e já estou querendo acrescentar o que eu aprendi aqui. Eu acrescento mais um pouquinho aqui. Vai ser atraído, a pessoa vai ser atraído para se achegar àquela pessoa. Então, tudo, você vai querer assim, querer uma opinião daquela pessoa. Aquela pessoa tem Cristo, então você quer tudo você, vou perguntar isso pastor, o professor Hilton, vou perguntar isso ao pastor Isaías, ou então Pimenta. Porque o próprio evangelho, o que eu entendo, ele é atraente. É a coisa de Deus. Então a gente vai ver autoridade naquela pessoa e aquela pessoa mesmo não está vendo isso. Mas a gente está vendo. Noel, existe uma questão muito grave, séria, que eu vou falar aqui, que nós não podemos descartar, não devemos descartar. Esse reconhecimento que você está falando, ele vem pelo Espírito. Ele vem pelo Espírito. Isso aí. Por quê? É claro, é isso aí. Porque no nosso meio de amizade, que eu, você, Pimenta, andamos, pelo contrário, as pessoas nos repugnam. As pessoas, elas nos criticam. As pessoas, elas não nos entendem. Por quê? Porque foi incutido na mente dela a questão da hierarquia, em ela sempre crescer em Cristo. O que é crescer em Cristo para ela? O crescer em Cristo para ela é ela entrar como membro, depois ela entra para auxiliar de trabalho, depois ela vai ao diácono, ela leva a família dela toda, ela leva até os que não são crentes para condecoração dela ao diaconato, entendeu? Vai todo mundo, até os que não são crentes. Depois ela vai a presbítero, então é algo assim para o mundo. Você for a presbítero dentro de uma instituição, você posta na internet, entendeu? Aí, quando você vai ao pastorado, você chegou no auge, cara, da gerência, da franquia. Porque você chegando ao pastorado, você pode abrir uma franquia. E você ser o dono daquela, ser o gerente daquela franquia, mesmo que você vai dar 30%, 40% das ofertas do dinheiro para o chefão da franquia, tá? Você vai ser, aquilo ali vai te dar uma ascensão em relação aos outros. Entendeu, Arnaldo? Entendeu, Noel? Então você... Estou realizado, velho. Eu sou pastor, velho. Eu sou pastor, já ralei muito. Quando eu era auxiliar de trabalho, eu ficava no portão. E no nosso meio, Noel, nós ouvimos, inclusive, o seguinte: Senhor, eu, como sacerdote desse povo, está me entendendo? A pessoa... Oi. Rapaz, você falou uma coisa aí, o Pimenta, o Márcio Pimenta, vocês falam Pimenta, eu não tenho essa intimidade de falar Pimenta, não fala o Márcio. O Márcio Pimenta, ele conhece a pessoa, mas depois eu vou falar para ele em particular. Ouviu a pessoa, hoje postou, infelizmente, é pastora, né? Eu ouvi ela falando bem claro assim, não vou citar nome jamais, questão de ética, eu também não estou aqui para isso, não era nem para ter aberto a boca disso, mas como você falou uma coisa que é verdadeira. A pessoa falou assim, resumindo, a pessoa falou assim hoje,
eu vendia não sei o que lá na porta da igreja. Hoje eu estou aqui pregando aqui nesse uma igreja respeitada, assim. Não é aquilo que eu já não respeito mais devido às aulas aqui. É bom dizer assim, uma igreja respeitada. A pessoa falou bem assim, hoje eu estou aqui, ó, não sei o quê, mas eu comecei ali na porta. Aí você me fala isso. Então, parece até que Caramba. eu ouvi essa pessoa, mas não ouvi, não sei quem é, não. Agora tu vê. Eu tenho Isso é algo complicado. Esse vídeo está bem no Instagram. Não sou eu que estou inventando. Jesus, coitada. Então, professor, mas deixa quieto. Professor, o senhor não acha que isso é uma isso incentiva, cega aquele cara igual o Isaías, que o Isaías era um cachaceiro. O Isaías não botava terno nem nos 15 anos da filha, Arnaldo. Nem nos 15 anos da filha o Isaías botava terno. O Isaías não queria, só queria andar de chinelo, de short, de camiseta sem camisa. Aí o Isaías consegue entrar numa instituição dessa, aí o Isaías começa a botar terno, Arnaldo. Isaías ganha um terno dos irmãos do grupo dos varões, ele ganha um terno, aí ele fala, caraca, velho, servir a Cristo é isso? Ganhar terno? Aí o cara fala, ó, se você ficar direitinho, você vai auxiliar de trabalho. Fica na porta aí tomando conta dos carros, porque agora tem ministério para tudo, né, professor? É ministério do carro, ministério da cantina, é ministério de 500 ministérios. Um amigo meu, pastor, falou um dia desse que a igreja dele tem, pasme os senhores, 87 ministérios. 87 ministérios. Eu imagino, Jesus. E, para concluir, para deixar o professor responder, algo que eu queria falar aqui também interessante, professor, da questão da mulher ser pastora, né? Da mulher ser pastora, em certas igrejas não pode, outras pode. Aí um irmão falou assim, eu vi no Instagram isso, o irmão falou assim, quer dizer que a mulher não pode ser pastora. Por quê? A mulher falou, porque não tem na Bíblia mulher pastora. Aí o irmão falou assim, ó, tem quarteto na Bíblia? Não. Tem grupo das irmãs na Bíblia? Não. Tem grupo de louvor na Bíblia? Não. Ele começou... Tem isso na Bíblia? Não. Tem isso na Bíblia? Não. Então, se não tem isso na Bíblia, não pode ter também. Aí, a resposta foi sensacional. Desconcertou uma mulher que defendia o não pastorado feminino. Ele falou, tem que ter na Bíblia, então, para a igreja, tem que ter na Bíblia? Tem. Então, aí, por favor, professor. Sim. O Noel, ele usou uma expressão aí algumas vezes, né? Quando ele fala assim, atraído, atraiu, né? Atrai. Isso é exatamente o que a Bíblia fala acerca de uma palavra que ela é muito mal compreendida em nossos dias, que é a palavra unção, que está lá em 1 de João, capítulo 2. O texto vai dizer que a unção ensina todas as coisas. Então, o que atrai a gente é a unção do Espírito. Só que unção do Espírito hoje virou o quê? Gritaria, reteté, essas coisas aí. Mas é a unção do Espírito que faz essa atração. Quando você se sente atraído pela dimensão de Cristo que aquela pessoa tem. Então, biblicamente, essa é a palavra unção, né? A unção ensina todas as coisas, lá em 1 de João, capítulo 2. E a questão aí do ministério feminino, pastoral feminino, é aquela coisa. A pessoa está exercendo, ela está com funcionalidade? Tá. Então foi o Espírito Santo que concedeu isso a ela. A questão toda nessa briga que a gente vê aí não é nem o serviço que a pessoa faz, é o título. Tem igrejas que não aceitam a mulher ter o título de pastora. Mas quando você vai olhar, ela já está exercendo essa funcionalidade, né? Então fica uma coisa incoerente. Fica uma coisa totalmente incoerente. E essa questão de não estar na Bíblia também é complexa. Será que não é a leitura que eu estou fazendo? Talvez não seja a palavra pastora que eu não consegui achar na Bíblia. Se for assim, também não existe a palavra trindade na Bíblia, mas não quer dizer que a Bíblia não fale da trindade. Então, pastora não está na Bíblia. O que você está falando? É a palavra ou é a funcionalidade, né?
a gente tem sempre que levar nesses pontos. Amém. Louvado seja Deus. Então, partindo para o final da nossa reunião, eu queria ouvir aqui a irmã Jacira. A irmã Jacira, a irmã Cissa. Irmã Jacira, eu te amo. Irmã Cissa, eu te amo. Eu também te amo, também amo vocês. A irmã Jacira, a irmã Cissa. Irmã Jacira é a nossa coluna. pastor? Tudo Irmã bem, Jacira é pastor nossa querido? coluna. É nosso exemplo. Oh, meu Deus do céu, louvado seja o Espírito Santo. Quem é a nossa Amém. coluna? O Espírito Santo. A irmã Jacira Obrigada, Senhor. é a nossa Maria Madalena, né, Isaías? É. A irmã Cissa também. Irmã Irmã Cissa Cissa também. também. Febre. Eu me lembro da irmã Cissa dentro da van. Eu me lembro da irmã Cissa no começo, dentro da van. Lembra disso, irmã Cissa? Lembra disso? Lembro, Irmã Cissa. lembro. Agora, assim, No ônibus, né, enquanto No eu ponto estava de participando de tudo, eu já fiz milhões de coisas, gente. Lavei louça, ouvindo estudo, estendi Aí. roupa, um monte de coisa, mas de ligadinha no estudo. Olha, Eu cheguei um pouquinho atrasada, quase que eu esqueço. Mas, graças a Deus, consegui entrar em estudo maravilhoso. Maravilhoso. é. Irmã Jacira, Louvado aqui que seja as perguntas são bem provocativas, né? O texto é lindo, muito lindo. Adorei, adorei. Estudei com muito amor e carinho, li, reli, gostei demais, mais mesmo. E achei muito interessante a fala, né? Que eu nunca tinha percebido isso sobre os irmãos, o Tiago e o João, né? Que ali não deixou de não estar querendo um senhorio. Eu nunca tinha visto dessa forma. É Nunca. verdade. Percebido mesmo, né? Dessa forma. Tinha percebido, sim, que eles estavam querendo um lugar, esquerda e direita, então queriam Jesus no meio, né? E- Eu percebi também, durante o texto que eu estava lendo, né, que esse texto foi um texto que me levou a lágrimas, porque toda vez que fala no sofrimento de Jesus, Sim. eu sempre choro um pouquinho devido da falta de compreensão que reina até hoje, né, em Sim. relação a Jesus. Tudo bem, por mais que ele faça, eles estão sempre achando que não é Jesus, mas tudo bem. E achei interessante essa abordagem, muito interessante mesmo. Essa colocação foi uma colocação, para mim, que foi nova. Nunca nenhum pastor abordou esse tema nas igrejas, né? Nunca tinha ouvido falar dessa forma, então foi bom. Agora, eu pressenti ali amor também, não era por egoísmo, pela forma que Jesus respondeu. Vocês não sabem o que estão pedindo. Quando ele Exato. respondeu isso, vocês não sabem o que estão pedindo, aí dá para perceber que existe amor ali também. Que se não existe amor ali, Jesus não teria respondido dessa forma. Né? Então, achei muito interessante a forma, o carinho que Jesus sentia, né? Aliás, sente pelos seus, né? Ele tem uma forma muito carinhosa de falar e de repreender, porque isso também é uma repreensão, porque ele mostrou, você não é capaz de beber o meu cálice, não é capaz de ter o meu batismo, e mesmo assim eles falaram que sim, que poderia tomar o cálice e o batismo. E nós, pensando nisso, vemos que realmente eles não sabiam o que estavam pedindo. O texto mexeu muito comigo, me mexeu mesmo. E aí, como sempre, amo, né? Eu amo. A minha vida realmente pauta nisso. Amém. Nesse texto. Né? E esse texto que o irmão Isaías deu, que está em Mateus, a continuidade dele é diferente do texto paralelo. No texto paralelo, fala que os outros discípulos, os outros 10 lá, eles ficaram bravos, né? Porque, assim, é como se eles falassem, os dois foram na nossa frente lá, né?
porque eles também estavam querendo, só que eles não tiveram a coragem de pedir. Então, esse caso, É isso né? mesmo, não tiveram a coragem, Eles queriam ficaram também. inibidos, né? Eles Quer queriam. dizer, na verdade, todo mundo está querendo o quê? Poderio. Todo mundo está querendo Mandar. subir no Exato. trono de outro, mandar, Eles ter esperavam poder. assim, já que vocês Ninguém foram quer. lá, pede para todo mundo, por que vocês só pediram para vocês dois, né? Mas só que ninguém quer ter o poderio, aquele poderio de amor que De Jesus ser sente pela humanidade, em servir, em ser o último, em lavar os pés, em ser é, humilde, em ser servo, né? Ninguém quer passar por esse papel, mas quer uma coisa, quer o poder. E eu exato, pergunto, e quem é que tem o poder que Cristo tem? exato. Quer dizer, é realmente não sabe o que estão falando. Não sabe. E continua até hoje, todo mundo perdido sem saber o que está falando. E Exato. muitos estão, a maioria está nessa situação. É uma minoria que está numa situação diferente. É muito texto, Glória. um texto maravilhoso, lindo, 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 lindo. E muito Glória. instrutivo, muito profundo, muito profundo. É só começar a pensar, a questionar, a refletir. É um texto muito profundo, muito profundo. Aleluia. Pastor. Amém. Amo esse grupo por ele Amém, existir. irmã Jaceira. Amém. E Nós não amo entramos. Glória a Deus. Irmã Jaceira. E nós não entramos aqui também, até porque, olha que coisa interessante, Wilton, já são 10h25. Nós terminamos, às vezes, 10h05, Arnaldo. Olha que loucura. Já passamos da hora. E nós não entramos na questão aqui de gênero, porque a maioria dos líderes são homens. Uma mulher idosa na igreja, as mulheres, né? Na maioria das denominações, o que é relegado a ela é a chave da igreja, Arnaldo, para durante a semana, terça-feira, quarta-feira, ela ir orar junto com as irmãs. Na hora do domingo de manhã, domingo à noite, é só os homens poderosos. A mulher não tem, não é? A mulher, para não dizer que não deixa a mulher fora de tudo, Arnaldo, e irmãos, o pastor vai dar a chave da igreja para a irmãzinha Terezinha, para a irmãzinha de oração, para ir durante a semana lá para orar. Tipo assim, vai lá, para não dizer que eu não estou te dando nada. A igreja está vazia, é só vocês três, não é? É história É da só vocês Itália, né, três. pastor? Isso. Domingo de manhã, eu sou a estrela aqui. Domingo de manhã, tu fica lá no teu banquinho, bem lá quietinha, e deixa eu que tenho a unção pastoral. Eu que Deus vai me usar para falar com todo mundo, porque aqui eu sou o cara. Então, é muito sério o que nós estamos falando aqui, e eu queria concluir aqui, agradecer aos amados irmãos, ao Arnaldo. Poxa, Arnaldo, você agora tem a chave aí da igreja, tá bom? Eu quero que no próximo você traga a sua esposa também para questionar, para aprender junto com a gente, outros irmãos aí, tá bom? E eu louvo a Deus pela vida da irmã Jacira, pela vida da irmã Cissa, pela vida do Pimenta, do Noel, pela vida do professor. Agradeço a Deus e vamos terminar essa nossa reunião. Vamos terminar agradecendo ao professor. O professor tem mais algo a falar? Alguma consideração, professor? Por favor. Só agradecer a todos vocês. E lembro que amanhã de manhã, permitindo o Senhor, eu já coloco aí no grupo o material da próxima quinta-feira para a gente já ir lendo, fazer igual a irmã Jacira, anotando os pontos, orando, para que abençoado, onde todo mundo participa, todo mundo traz sua colaboração para a gente aprender em conjunto, né? Amém. E é bom que as pessoas que participam aqui leiam aquele texto. Aquele texto ali tem 10 páginas, 14 páginas no máximo. Que você possa ler o texto. Hã? Pastor Isaías? Oi. É rápido aqui. Se puder, na outra semana, abrir um parênteses, que eu ainda tenho uma dúvida sobre
igreja e templo. Eu tenho algumas Por coisas favor, para catucar aí, tire para agora. beliscar Tire vocês. agora. Não, 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 Tire não, não. agora. Vai perguntar tarde, mas eu, se puder abrir um parênteses, porque eu tenho perguntas, eu tenho coisas que bíblicas, eu tenho referências aqui que está me deixando ainda não confuso, mas está me deixando em dúvida. Tá, Então, eu preciso que abra se der abrir um parênteses para a próxima reunião tá nesse bom. assunto. Igreja e templo. Né? Você sabe o Amém. que eu estou falando, vocês sabem o que eu estou falando, que isso aí isso aí está me incomodando, entendeu? Tá bom, é o Espírito Santo, que bênção. Obrigado, Noel. Eu queria que Tá bom. eu queria que, por favor, a irmã Jacira orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por essa reunião, que possamos ter uma noite de sono de paz, que Jesus possa estar conosco. Ora, por favor, irmã Jacira. Pois bem, querido e amado Espírito Santo, que esta oração suba com aroma doce, suave, agradável ao soberano Deus. Soberano Deus, adorado Pai, aqui estamos para lhe agradecer por esse momento tão precioso, Pai, por esse momento de crescimento, Pai, por esse momento que nós percebemos que existe, que reina a igualdade no seu reino, sim, por percebermos quem realmente é o Senhor, por adorarmos cada vez mais o Senhor, por querer estar cada vez mais aos seus pés, agradecidos pelo Senhor existir, por o Senhor ser um Deus vivo e tão atuante em nossas vidas. Ó Pai, abençoe abundantemente a vida do nosso líder, do nosso amado pastor Wilton, dos nossos queridos pastores Isaías e os outros pastores também, que eu não sei o nome de todos, pelo Márcio, aquela menina que nós gostamos, pela Sheila, pela outra também, pela Cissa, por mim. Ó Pai, como nós estamos agradecidas por existir este momento, meu Pai. E meu Pai querido, por favor, faça com que este momento cresça cada vez mais. Mas cresça, sabe com que sentido, Paizinho? No sentido de realmente pessoas querendo, sim, entender e agradecer o seu verdadeiro poder e saber que não tem ninguém, e jamais haverá um ser humano semelhante ao Senhor. O Senhor era Deus, 100% Deus, 100% homem. Então, por isso que o Senhor era diferente, é diferente e sempre será diferente. Agora, felizes são todos esses que te amam, felizes estão todos esses que entendem quem realmente o Senhor foi, é e será. Pai, obrigada, obrigada. E incendeia cada vez mais o coração e a vida do nosso querido pastor Wilton, que também amamos muito, por ele liderar este grupo desta forma tão bonita, tão carinhosa, tão aconchegante. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Ô, Arnaldo, você trouxe o que para a igreja? Vamos para a cantina agora comer aquele bolinho. Tem empadão. Empadão da Cissa. Vamos aí, Arnaldo. Vamos comer empadão agora, hein? Não, vocês vão provar o empadão. Eu não sou modesta, não. O meu empadão é bom, não é, Esther? Fala aí, Esther. É verdade. Aí, muito bom. Vamos lá para a cantina, Arnaldo. Vamos lá. Tá fechado. Abre, tá fechado. Tá fechado, Arnaldo. Tá fechado, Arnaldo. Tá e fechado agora? Agora abriu. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou muito grato por participar desse grupo, entendeu? E eu acho interessante, em especial Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então. Em especial ao professor Wilton, sabe? Que ele desabrocha
todo o conhecimento que Deus tem dado para ele. Isso eu acho, desde o primeiro encontro lá, nós tivemos, né, a oportunidade, né, no sábado, sabe, tem muita gente que retém, sabe, retém para si tudo que aprendeu, sabe, tudo que Deus tem dado, né? Então eu louvo e glorifico a Deus pela vida do professor Wilton, entendeu? E infelizmente tem muitas pessoas aí que é tomado de conhecimento, sabe, que Deus tem dado, e ele, em nenhum momento, a todo momento até, inclusive, tem, sabe, dado à disposição. Eu posso aí falar isso aí, e eu percebi isso no sábado, hoje também, entendeu? Eu louvo e glorifico a Deus pela vida do professor Wilton, sabe, que ele está aí desabrochando tudo que Deus tem colocado no coração, na mente, sabe, para poder expor para nós aí, tá? Glorificar a Deus pela sua vida, professor Wilton, tá? Só isso essa consideração eu queria deixar aí, ok? É a comunhão da igreja aqui, essas coisas ocorrem, pode ter certeza, em função da comunhão da igreja aqui que nós temos. É quando está no mesmo espírito, na mesma mente, e tudo flui. Tudo flui. Amém. Isso aí. Amém. Obrigado. Valeu. Amém.